Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um quadro examinando as Escrituras. Eu quero deixar uma reflexão onde Paulo orientava a Timóteo a permanecer fiel ao ministério que Timóteo havia recebido. Então, olha o que Paulo diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 9 em diante. Ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Pois para isto também é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até que eu vá, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. Olha que coisa maravilhosa, amado. O apóstolo Paulo instruindo, o seu filho na fé, que carinhosamente ele chamava Timóteo, a permanecer firme, com fidelidade no ministério ao qual o Timóteo havia recebido. Não de Paulo, mas do Senhor Jesus Cristo, bem como o próprio Paulo. O próprio Paulo ele disse lá em Atos, capítulo 20, versículo 24, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quem escreve Atos dos Apóstolos é Lucas, mas a fala ali é de Paulo. Então, observe, amado, que Paulo ele tinha esse zelo, esse cuidado, essa dedicação ao ministério que ele havia recebido do Senhor Jesus Cristo. Agora, Paulo está instruindo Timóteo, fazendo com que Timóteo tenha essa mesma atitude, não desprezar o ministério que ele havia recebido, se dedicar ao ensino, seu exemplo, sabe, na fé, no amor, no conhecimento, na pureza, e para que Timóteo se dedicasse à leitura, a buscar o conhecimento. O que foi que o Nazareno já dizia no tempo que andou entre os homens? Examinai as Escrituras, porque é nela que contém o poder de Deus. Jesus dizia, vocês erram porque vocês não examinam, vocês não conhecem as Escrituras. Jesus dizia, conhecereis a verdade vos libertará. Já dizia o profeta Osés, o meu povo é destruído por falta do conhecimento. Então, o povo de Deus, dentro da história, ele nunca era destruído, abatido por causa de um pseudo-inimigo espiritual. Sempre por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento fazia com que o povo de Deus errasse o alvo. A falta de conhecimento fazia com que o povo de Deus desobedecesse a Deus. E Paulo ele chama Timóteo a uma responsabilidade de se dedicar ao ensino, se dedicar à leitura, ao conhecimento de Deus. Talvez algumas pessoas que estejam aí assistindo esse vídeo possa dizer, irmão, eu tenho dificuldade na leitura, eu tenho dificuldade, sabe, para entender um texto. Eu não estou dizendo no sentido literal, você está ali lendo. Eu estou dizendo você está atento para aquilo que você está ouvindo. Sabe, o escritor aos Romanos, o Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, esta fé genuína, não é uma fé mecânica, não é uma fé manipulada. Tá bom, amados? Em breve eu vou estar falando sobre um tema interessantíssimo, que eu ouço muito um sistema religioso falando sobre a fé inteligente. Então eles distorcem essa questão da fé inteligente para prender as pessoas a participar dos seus rituais, das suas feitiçarias em nome de Deus. Mas uma fé inteligente não é uma fé onde você tem que sacrificar algo no pseudo-altar. Não é uma fé onde você tem que sacrificar em uma fogueira. Não é uma fé onde você tem que tocar em objetos. A fé inteligente não é essa. Eles dizem que essa é a fé inteligente. Onde você barganha com Deus, onde você negocia com Deus. Essa não é uma fé inteligente. Nós estaremos falando sobre isso em breve. Mas quando você se dedica ao conhecimento, quando você se dedica à palavra do Cristo ressurreto, você de fato vai exercitar agora essa fé com uma inteligência não humana, mas uma inteligência espiritual. Sabe? Discernir as coisas espirituais.
comparar as coisas espirituais com as espirituais. Então, amados, se dedique ao ministério da graça de Deus, fiel a esta palavra, digna de toda aceitação. Esta é a palavra que cura as nossas almas. Esta é a palavra que transforma todo o nosso ser, que traz uma verdadeira metanoia na nossa mente, que traz essa metamorfose, que muda, meu amado, o nosso modo de ver, de perceber Deus. Hoje, graças a Deus, nós podemos... Quantos testemunhos nós ouvimos aí de pessoas que hoje dizem assim: hoje eu estou descansando em Cristo. Por quê? Porque viveu atribulado na religiosidade e vai perder a salvação e não vai conquistar o propósito e falhou na consagração dos homens e não cumpriu o voto que o pastor pediu em nome de Deus e negligenciou com dízimo esse mês. Então as pessoas vivem oprimidas, com medo de um Deus carrasco que a religião desenhou na sua mente, onde você tem que acertar 100%, porque se você falhar segundo a orientação que você recebeu, você está perdido. Esquece do amor, da misericórdia, da graça de Deus, onde diz que não pelos nossos méritos, não pelos nossos esforços, mas pela sua graça, pelo seu amor, ele nos alcançou, amados. Então, exercite a ti mesmo. Procure examinar, a buscar esse conhecimento que, sabe, que te fortalece. Não se encher da letra. Algumas pessoas dizem assim: esse povo aí, eles pregam muita letra. A letra que mata não é o evangelho, não é a leitura do evangelho. A letra que mata era a lei de Moisés, amado. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, esta palavra é uma palavra do Espírito de Deus, que nos vivifica, que nos fortalece, que abre os nossos olhos, que descortina, tira toda a ignorância e nós passamos a enxergar não mais ao longe, mas de perto, de fato, quem nós somos, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo, sabe, as nossas falhas e não usando a graça para nos cobrir, mas tendo uma consciência de que tudo que nós plantamos nós vamos colher e nos esforçamos para vencer essas limitações que nós temos na nossa natureza humana, na nossa carne, tá bom? Mas não negligencie esse ministério. Seu exemplo no amor, na pureza, amados. A graça de Deus, ela traz essa pureza de espírito, sabe? Ela traz essa conscientização de que nós fomos regenerados, que nós pertencemos a Ele, porque não é pelo fato de estarmos aperfeiçoados nele que nós vamos agora negligenciar isso e andar, sabe, dentro da minha própria mentalidade, porque aí eu vou sofrer as consequências, porque Ele te ama e Ele te disciplina. Tá bom, amados? Então vamos viver por fé, vamos de fé em fé, de glória em glória, exercer de fato uma fé inteligente. Não como a religião ensina, mas como a palavra de Deus nos ensina. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não conseguimos ver, mas é a prova daquilo que nós esperamos. E se nós esperamos sempre naquele que é o autor e consumador desta fé, amado, nós estamos seguros, livres, sem temor do mal. Tá bom? Graça e paz. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, Ministério Graça e Verdade. Ativa o sininho aí nas opções todas para vocês estarem recebendo notificações. Forte abraço, beijão!